Ok. Vai lá, Rodolfo. Bom dia, estamos ao vivo com mais uma transmissão, uma entrevista aqui no Tutameia. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o professor William Nozaki, que vai conversar com a gente sobre greve dos petroleiros, greve dos caminhoneiros. Mas antes de a gente começar a conversa, tem algumas coisas que eu queria lembrar aqui para você, te convidar para ser também partícipe, ser um participante desse esforço aí de a gente levar para os brasileiros uma visão diferente do que aparece aí na mídia tradicional. Então, queria te convidar para compartilhar essa entrevista, divulgar para os seus amigos, enfim, para a sua rede, né, para que essa palavra, essas análises sobre que a gente vem trazendo aqui cheguem ao maior número de pessoas possível. Além disso, você está oficialmente convidado a se inscrever no nosso canal de vídeo, nosso canal no YouTube. O endereço a Eleonora está colocando na tela aí, mas eu reafirmo aqui, é youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, ou Tutameia com letras maiúsculas. É importante, além de você se inscrever, apertar lá na sinetinha de receber notificações, porque daí você vai ficar entre os primeiros a ser avisado cada vez que a gente põe um vídeo aí no YouTube. E os vídeos têm sido, ou pelo menos têm sido considerados aí bem bacanas com esse intuito aí de discutir, de pensar sobre o Brasil que vivemos hoje. Dias atrás, por exemplo, nós trouxemos aqui uma dirigente do sindicato aqui, a Silvia Barbara, né, dirigente do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares aqui em São Paulo, que estava aí num movimento grande, aí, um movimento da renovação aí da Convenção Coletiva de Trabalho Coletivo, e estavam lá em estado de greve, e a notícia que eu trago para vocês é que os professores foram vitoriosos. O movimento dos professores de escolas particulares de São Paulo foi vitorioso. Eles conseguiram uma negociação. Vou botar aqui o que tu está vendo. Então, aqui nós estamos com a primeira página aqui da página inicial aí do site do Sindicato dos Professores aqui de São Paulo. Está lá: vitória, professores aprovam proposta que garante convenção coletiva por 1 ano. Então houve o acordo, esse acordo ainda vai ser assinado e, uma vez assinado, vai ser referendado em assembleia dos professores na próxima quarta-feira. Então, eles conseguiram a vitória, mas eles se mantêm em estado de greve até a assinatura, até estar tudo oficializado, o que deve ser referendado nas quartas-feiras. Então, o importante é que essa greve não era uma greve por salário, né? Isso. Uma greve por condição de trabalho, pela manutenção da convenção coletiva, e foi uma greve resultante da reforma trabalhista, né? Um estado de greve, uma mobilização que enfrentou justamente os efeitos nefastos da reforma trabalhista, que quis reduzir direitos, e os professores conseguiram, nesse movimento, barrar essa tentativa. O sindicato, a direção do sindicato dos professores marcava bem isso. Foi uma mobilização, um enfrentamento com os efeitos pérfidos aí da reforma. Então, parabéns aos professores. A gente fica satisfeito também de ter trazido aqui ao Tutameia a palavra do sindicato, essa discussão aí sobre, mais do que até aquela discussão sobre a discussão trabalhista, a discussão sobre o ensino, que foi o que a professora trouxe aqui. Bom, dito isso, passamos aqui a palavra à Eleonora para fazer uma apresentação mais formal aqui do nosso entrevistado William Nozaki e iniciar aqui a nossa entrevista. Bom, William Nozaki, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco, num dia importante aí para os petroleiros e para o país também. William Nozaki é professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e está participando da construção desse Instituto de Estudos Estratégicos em Petróleo, Gás e Biocombustíveis, no Rio de Janeiro. Então, William, muito obrigada. Eu queria que você começasse explicando para nós o que está acontecendo na área do petróleo e gás que está provocando
essa polêmica toda? Bom, em primeiro lugar, bom dia para a nossa audiência que está chegando aí. Obrigado, Eleonora, Rodolfo, pelo convite de estar aqui com vocês no Tutameia, que tem sido um espaço de reflexão plural para a gente poder compreender essas complexidades que estão por trás do nosso cenário. E nos últimos dias, o país parou em função da greve dos caminhoneiros, e isso revelou uma série de fragilidades no que diz respeito ao nosso próprio modelo de desenvolvimento econômico e a centralidade do setor de energia e petróleo em particular. Há duas dimensões aí desses acontecimentos dos últimos dias. Uma diz respeito estritamente à paralisação dos caminhoneiros, com uma reivindicação legítima, dado que o aumento sistemático do preço dos combustíveis em geral e do diesel em particular tem provocado muitas dificuldades para essa categoria, num cenário marcado pelo desaquecimento econômico, portanto pelo encolhimento da capacidade de transporte, pela diminuição do frete, e isso faz da agenda dos caminhoneiros uma agenda legítima. Se tratam de trabalhadores que estão atuando em situações delicadas, em estradas precárias, com pedágios altos, fretes elevados, num cenário econômico de alta do desemprego, de piora da qualidade de vida. Então, em primeiro lugar, eu queria deixar registrado a legitimidade, a importância dessa agenda dos caminhoneiros. Mas essa não é a única dimensão do problema. Ela é uma espécie de ponta do iceberg que revela uma questão maior que diz respeito à maneira como tem sido praticada a política de preços de combustíveis no Brasil. E isso está diretamente relacionado a um conjunto de opções estratégicas tomadas pela Petrobras nos últimos anos. Desde que a empresa foi criada, nos anos 50, ainda no período do segundo governo Vargas, a Petrobras apresenta os chamados PNGs, que são os planos de negócios e gestão. E, tradicionalmente, esses planos se orientam em torno de três grandes diretrizes. A primeira delas é a soberania energética nacional. A segunda é a garantia da autossuficiência em petróleo, e a terceira é a garantia do abastecimento de combustíveis no mercado interno. Curiosamente, quando Pedro Parente assume a gestão da empresa no governo Temer, essas três diretrizes sofrem uma mudança. E o primeiro plano de negócio apresentado pela atual gestão substitui esses três eixos por outros que são a garantia da remuneração dos acionistas, a atração de capitais externos para o aumento da competitividade no setor, e, em terceiro lugar, tornar o setor petrolífero brasileiro, e a Petrobras em particular, uma empresa que circunscreve a sua atuação estritamente à atividade de prospecção, exploração e produção, abrindo mão dos outros elos da cadeia produtiva. Então, isso tudo criou um cenário de abertura do mercado de petróleo, de derivados e de combustíveis, combinado a uma política de preços que atrelou diretamente o preço, a oscilação do preço internacional do barril, a oscilação do preço do combustível na bomba de gasolina. Isso tudo criou, então, um clima de piora na capacidade de compra, dos combustíveis e de planejamento, tanto das empresas quanto das famílias e dos trabalhadores em geral. Então, esses últimos dias e esses acontecimentos revelam um conjunto de problemas complexos que dizem respeito à maneira como está acontecendo de forma muito acelerada um desmonte de instituições que foram fundamentais para a construção do desenvolvimento brasileiro. E isso pode ser feito assim sem nenhum debate, né? Foi uma consequência do golpe que transformou a Petrobras sem nenhuma discussão com a sociedade, foi um atropelo, assim. Exatamente. Utilizou-se, então, o cenário marcado pela crise da corrupção e do chamado petrolão como uma justificativa, do meu ponto de vista, indevida para praticar uma política de desmonte da Petrobras. E isso tem significado a fragilização do conjunto do setor energético brasileiro. Uma das coisas que mais tem me chamado a atenção nos últimos dias é a velocidade do impacto que isso provoca para o conjunto da sociedade. Em 5 dias, a gente percebeu um efeito dominó que atingiu toda a população, e isso, portanto, revela a centralidade da cadeia produtiva de óleo e gás, a centralidade da Petrobras,
e demonstra, portanto, como ela deveria ser uma empresa tratada como efetivamente uma empresa pública, não como uma empresa destinada única e exclusivamente à oferta de rendimentos para os seus acionistas. E o próprio movimento, ou os próprios efeitos do movimento, deixam claro que a Petrobras tem que ser utilizada, deve ser utilizada como instrumento político do país, para a política econômica do país. Exato, sobretudo num país que se montou com base em uma matriz energética, em uma matriz logística de infraestrutura baseada em rodovias e petróleo. Quer dizer, criar gargalos ou criar sobressaltos muito céleres, com transformações que, como a Eleonora disse, não foram dialogadas com o conjunto da sociedade, só pode provocar o aprofundamento de crises como essa que a gente está observando nos últimos dias. E o que está por trás dessa... Quais são os interesses que motivaram essa mudança? Porque são os interesses nacionais, nem são os interesses da população brasileira. O que leva uma direção da Petrobras a adotar uma política tão antinacional e antipopular assim? Acho que a primeira coisa é essa compreensão de que ela não é uma empresa pública, de que ela é uma empresa de capital aberto, cuja prioridade é a remuneração dos seus acionistas. Isso abre a janela para um conjunto de outros elementos que têm sido apresentados também nos planos estratégicos da Petrobras, e que dizem respeito ao desmonte dessa cadeia produtiva. Isso está diretamente atrelado, do meu ponto de vista, a dois grandes conjuntos de interesse. Um deles tem sido mais problematizado nos últimos dias porque é mais evidente, e que são os interesses relacionados ao mercado financeiro internacional. Isso fica claro não só na política de preços da Petrobras, mas também em medidas que foram tomadas anteriormente, como a antecipação de pagamentos de dividendos para acionistas estrangeiros, a negociação de passivos jurídicos sem que os processos que estavam correndo fora do Brasil tivessem se esgotado. Então há mesmo... 10 bilhões que foram entregues. Exato. Então há mesmo uma proposta de encolhimento da atuação da empresa com o objetivo de maximizar as remunerações dos acionistas. O curioso é que isso tem se mostrado problemático até pela própria lógica do mercado, dado que nos últimos dias o preço das ações e o prejuízo que a Petrobras teve em função desse caos já atingiu a casa de cerca de 120 bilhões. Portanto, mesmo pela lógica estritamente de mercado, esse tipo de gestão tem provocado problemas. Mas esse é o primeiro interesse que ele busca atender. Há um segundo que precisa ser melhor observado e que tem sido pouco problematizado nos últimos dias, e que diz respeito ao fato de que esse aumento no preço do diesel, no preço da gasolina, no preço do gás, tem provocado um aumento pela procura de álcool. Isso é uma coisa importante, porque há também aí ganhos secundários do ponto de vista econômico, mas não irrelevantes do ponto de vista político, que estão diretamente relacionados ao agronegócio, produtor de cana e de etanol, e especificamente ao agronegócio paulista, onde essa atuação econômica está concentrada. Então me parece aí que há uma espécie de aliança entre o rentismo internacional e o latifúndio nacional, que faz com que a gente se pareça muito com a economia brasileira no período pré-30 e na virada do século XIX para o século XX. A gestão que a atual direção da Petrobras tem implementado para a política de óleo e gás tem sido muito parecida com a gestão da elite cafeeira do século XIX. Confirmando, então, as conversas que o Brasil voltou, né? O Brasil voltou lá para o passado, para condições de... Enfim, que era uma economia... uma economia agroexportadora, uma economia que basicamente é o que está acontecendo com a Petrobras. A gente vive um cenário internacional, por conta de conflitos geopolíticos na Venezuela, no Oriente, de aumento do preço do barril do petróleo. O Brasil, portanto, poderia estar, nesse momento, aproveitando positivamente esse cenário, dada a sua capacidade de produção e o volume de reservas, sobretudo que foram descobertas depois do pré-sal. No entanto, a gente está nadando na contramão do que está acontecendo com os grandes países produtores de petróleo. E, na prática, a Petrobras se transformou numa empresa exportadora de óleo cru e importadora de derivados. Ela vende a commodity com baixo valor agregado e compra os insumos com mais alto valor,
com a única justificativa de aumentar a atuação das importadoras no mercado interno, sob a justificativa de que a concorrência é uma lógica que deve ser estimulada nesse mercado. E quem está se beneficiando mais desse movimento de importação são os Estados Unidos e as empresas ligadas aos Estados Unidos. Né? Exato. Nos últimos 2 anos, Eleonora, se a gente olha a lista de importadoras que foram cadastradas pela ANP, pela Agência Nacional do Petróleo no Brasil, a gente vai perceber que ela subiu de cerca de 80 importadoras para mais de 300. Quando a gente tenta fazer a análise do perfil dessas importadoras, o que a gente percebe? Elas estão diretamente ligadas às grandes petrolíferas internacionais, né? A Shell, a Chevron, a BP inglesa. Então, na prática, o Brasil está vendendo óleo cru para as petrolíferas internacionais e comprando derivados a preços mais caros e, portanto, colocando o país numa situação de tratar um recurso natural estratégico como uma mera commodity. E nenhuma grande petrolífera do mundo, na atual conjuntura, tem usado esse tipo de estratégia empresarial. Uma das coisas que chama a atenção é que a Petrobras está absolutamente na contramão de tudo que tem se praticado no setor quando a gente observa as grandes petrolíferas internacionais. Explica esse ponto. Como é que ela está na contramão? Em tudo. Tem uma estratégia hegemônica adotada pelas grandes empresas petrolíferas hoje, que está diretamente relacionada à tentativa de aproveitar esse cenário de instabilidade geopolítica e o aumento do preço do barril do petróleo para conformar aquilo que, no jargão do setor, a gente chama de uma empresa integrada. Uma empresa integrada, no caso da empresa petrolífera, do poço ao posto. Ou até quem diga que é do poço ao poste, dado que a produção de gás também alimenta as termoelétricas e, portanto, tem uma interface aí de geração de energia. Então, há uma tendência internacional de adensamento dessa integração dos elos das cadeias produtivas das grandes petrolíferas internacionais. Prova disso é que cada vez que a Petrobras vende um ativo, ela desperta o interesse de todas essas petrolíferas que estão comprando aquilo que a Petrobras está vendendo. Portanto, se eu tenho um interesse do conjunto das petrolíferas internacionais em comprar os ativos brasileiros, isso é um sintoma, isso é um sinal de que a estratégia empresarial adotada não é a mesma que está sendo implementada aqui, que é a estratégia de transformar a Petrobras numa mera furadora de poço e vendedora de óleo cru. É uma decupagem de toda a estrutura, uma destruição, um desmembramento de toda a estrutura que foi construída ao longo de décadas. Não? Exato. E sendo que essa coisa de furar e prospectar é o que custa mais caro, né? O que exige mais investimento, tanto em tecnologia como em dinheiro, quer dizer, o custo todo da prospecção fica com o Estado, fica com a... Exato. E depois, quando chega na hora de colher os frutos, isso está sendo... A gente entrega para o capital internacional. E há uma outra irracionalidade econômica aí por trás disso também, que diz respeito a essa abertura do mercado de refino para as importadoras. Porque a Petrobras, nos últimos anos, realizou um pacote significativo de investimentos, que resultou, em última instância, na descoberta do pré-sal e na construção de uma empresa integrada, com alta capacidade de refino. Não faz sentido colocar as refinarias para trabalhar com capacidade ociosa, que é o que está acontecendo hoje. Nós temos refinarias com grande capacidade de produção, mas elas estão refinando cerca de 60% do óleo. E poderiam refinar mais do que isso. E não faz nenhum sentido porque são investimentos que já foram realizados, a refinaria está pronta, a refinaria está feita, não precisa de novos pacotes de investimento, é utilizar uma capacidade ociosa que está à disposição da empresa e do governo. Mas, infelizmente, isso não se faz porque por trás dessa irracionalidade econômica há uma racionalidade política. E a racionalidade política é a de privilegiar os interesses do mercado financeiro internacional, do mercado de commodities e de uma fração do agronegócio que tem ganhos residuais com o aumento da demanda por álcool. Quer dizer, e ao mesmo tempo que reduz a ação, o trabalho das refinarias, aumenta a importação. Né? Exato, na mesma proporção.
Você falou agora dessa questão do agronegócio. É interessante porque nos piquetes, né, na greve dos caminhoneiros se notou, inclusive há uma divisão entre dentro do agronegócio, porque uma parcela dos produtores rurais apoiou a greve dos caminhoneiros e outra não. Então é interessante esse aspecto que você traz de interesse direto dos produtores de álcool nesse movimento. Exato. Né? Vale considerar que o Temer é da cidade de Tietê, que está nas bordas ali da área produtora de cana-de-açúcar e de etanol no Brasil. E o que me chama a atenção é que quando no governo Dilma se praticou aquela política de preços, que também tinha problemas, que era uma política de represamento das flutuações internacionais e de repasse dos custos para a Petrobras, naquela ocasião houve uma movimentação muito grande do agronegócio e das empresas que trabalham com etanol, chamando a atenção para o fato de que aquela política de estímulo à gasolina e ao diesel poderia impactar frontalmente os interesses da cadeia produtiva do etanol. Me chamou a atenção o fato de que esse mesmo grupo de interesses não tem aparecido fazendo grandes pressões ou grandes manifestações na atual conjuntura, exatamente porque estão tendo ganhos residuais com isso. E como é que como é que a gente chegou nesse ponto? A reação dos petroleiros que hoje acontece com a greve, ela demorou para existir? A sociedade não está acompanhando isso na profundidade que precisa? Como é que você avalia assim, a reação a esse projeto de desmonte da Petrobras? Porque os efeitos desse processo e desse projeto já vinham sendo sentidos pela população. O exemplo é o número de pessoas que chegou à casa do 1 milhão, que passou a usar lenha em vez de gás nas suas casas. Quer dizer, então, os efeitos maléficos, os efeitos perversos dessa política estavam sendo sentidos nas casas das pessoas já. Exato. Me chamou a atenção, hoje de manhã eu vi um dado do Datafolha, de que 87% da população é sensível à greve dos caminhoneiros e à pauta colocada por eles. Acho que exatamente por esse ponto que o Rodolfo levantou. Porque as pessoas entendem a agenda como legítima, porque elas também estão experimentando no posto de gasolina ou dentro de casa os efeitos colaterais dessa crise. Agora, o que me chama a atenção é que a sensibilidade do conjunto da sociedade apareceu de uma forma mais rápida do que a sensibilidade das forças políticas organizadas. Isso é interessante. As forças políticas organizadas, elas gastaram, primeiro, acho que é um ponto importante, demoraram para perceber que os caminhoneiros estavam em greve. É curioso observar como só depois do 3º dia de greve e depois da ameaça do desabastecimento, primeiro nos aeroportos, depois nos postos de gasolina, é que começou a se ter dimensão do problema que podia estar acontecendo. Vale registrar que os caminhoneiros já indicavam uma tentativa de diálogo com o governo desde o mês passado, sinalizando a possibilidade dessa greve. Não só isso não foi observado, como mesmo depois de a greve ter sido iniciada, as forças políticas só se deram conta do impacto que ela poderia ter muito tardiamente. O próprio governo só foi começar a conversar depois que o caos estava instalado. No caso do governo, Rodolfo, eu acho ainda mais grave, porque uma coisa somos nós, né, cidadãos comuns, temos dificuldade de entender a complexidade do cenário. Outra coisa é o governo, que deveria monitorar isso, inclusive para instalar uma mesa de negociação e tentar resolver o problema antes de que ele tivesse se transformado na bola de neve que se transformou. De qualquer maneira, me chamou a atenção como, depois de que se percebeu, então, a dimensão do problema, a discussão das forças políticas se concentrou no debate sobre se era greve ou se era lockout. Isso. Evidentemente que esse debate é importante, é legítimo. É preciso que se faça um bom diagnóstico do que está acontecendo, até para saber em que termos vai se dar o diálogo e quais são as possibilidades de solução. No entanto, me parece que esse debate foi feito de um jeito um tanto quanto problemático. Porque se gastaram 48 horas, e numa conjuntura de instabilidade como essa, 48 horas significa muita coisa, é muito tempo, antes de começar a se responder às perguntas elementares. Né? Eu próprio... as perguntas elementares? As perguntas elementares, curiosamente, não é para fazer um elogio.
a vocês especificamente, mas o Rodolfo colocou na internet as primeiras perguntas. Porque enquanto todas as pessoas estavam discutindo se era greve ou lockout, faltou perguntar quem são os caminhoneiros, quantos são, onde eles estão. Né? E, inclusive, provocado pelas perguntas do Rodolfo, eu fui atrás dos números. Porque eu próprio me dei conta, por outros motivos, estava concentrado mais na leitura do impacto da greve do ponto de vista da cadeia de óleo e gás, né? E no primeiro momento, confesso que estava observando menos os problemas relacionados aos caminhoneiros, mas a situação impôs uma leitura um pouco mais refinada do que estava acontecendo. E me chamou a atenção como uma série de veículos de comunicação estavam apresentando sistematicamente os dados errados. Os dados errados porque se construiu para usar a palavra da moda, uma narrativa onde 70% dos caminhoneiros seriam ligados às empresas e 30% seriam autônomos. Quando eu fui checar os dados, eu percebi de onde saiu essa confusão. Essa confusão, ela tomou conta das forças políticas da esquerda, da direita e do próprio governo. Por quê? Porque 70% das cargas transportadas no Brasil são transportadas por transportadoras e empresas, né? E 30% por autônomos. Então, o que me chamou a atenção foi o fato de que as análises produziram uma confusão entre o que é a carga e o caminhão e o que é o caminhoneiro, né? Então, para falar em linguagem sociológica, aconteceu aí uma reificação, uma substituição do lugar entre sujeitos e objetos. Né? As pessoas estavam olhando para os caminhões e não para os caminhoneiros. E a primeira negociação que o governo faz, ele faz a partir dessa lógica. Ele calcula, bom, se as empresas representam 70% da carga transportada, então se nós negociarmos com elas, vamos resolver os problemas. O problema é que negociar com a carga e com os caminhões não é sinônimo de negociar com os caminhoneiros. E, evidentemente, o resultado disso foi que a primeira mesa de negociação não deu certo. Alguns negociadores saíram no meio da conversa. Exato. Saíram E aí isso explicitou para todos a heterogeneidade da categoria dos caminhoneiros. Uma heterogeneidade e uma complexidade que não estava sendo levada em conta. Porque é uma categoria muito diversa, que não se organiza numa única entidade de representação e que está ali fazendo uma manifestação num momento de intensificação das dificuldades de trabalho, né? Por isso a sociedade se sensibilizou, porque tem um problema objetivo: os caminhoneiros não conseguem trabalhar. O diesel está caro, a gasolina está cara, o gás está caro. Não é um problema ideológico, é um problema objetivo. Mas muita gente está falando da instrumentalização dos caminhoneiros, da questão do pedido de intervenção militar. Muitos falam também de que há uma certa incitação à violência entre os caminhoneiros, coisas autoritárias, até violentas. Como é que você vê, falando, já que você falou em questão sociológica, como é que você vê esse aspecto sociológico do movimento? Então, os caminhoneiros, vamos lembrar que são sempre muito ligados, talvez automaticamente, a uma ideia de direita. Sempre se lembra do Chile e tal. Virou uma coisa meio um lugar comum. É verdade essa conexão entre caminhoneiro e direita? O que você acha disso? Eu até, fazendo uma leitura generosa, acho compreensível que esse cenário tenha despertado um alerta e memórias de momentos onde isso desagou em manifestações autoritárias e de direita. Mas acho que a gente não pode secundarizar o fato de que a gente está no curso de um processo político marcado por muita instabilidade e, portanto, o jogo está sendo jogado. As pessoas precisam disputar o que está acontecendo nesse cenário. E me chama a atenção essa tentativa prévia de tentar classificar ideologicamente os atores sociais, ao invés de disputar qual é o sentido da greve. Porque me chamou a atenção, guardadas as devidas proporções, isso me lembrou alguns elementos de 2013. Não porque a greve, especificamente, dos caminhoneiros se pareça com as manifestações de 2013, mas o modo como se interpretou 2013 no início e o modo como se começou a interpretar a greve é que me pareceu ter uma relação de parentesco. Por quê?
naquele momento se discutia se o passe livre era de esquerda ou de direita, né? Como aconteceu agora. Qual o problema disso? Quando a gente tenta fazer um diagnóstico e discutir no calor da hora, quer dizer, ao invés de disputar o sentido do movimento, se fica numa discussão sobre qual é a natureza dele, como se houvesse uma natureza e uma essência. Tenta rotular logo alguma coisa. Exato. E isso, eu confesso que me provocou um profundo desconforto, porque ao invés de fazer a luta política, as pessoas se restringiram a fazer diagnóstico, e é curioso, porque as mesmas pessoas... vale lembrar, em 2003 teve uma coisa interessante. Enquanto nós discutíamos se o passe livre era progressista ou não era progressista, as forças que mais tarde montaram o Partido Novo e o Partido Livre estavam nas ruas, nas manifestações, colhendo assinaturas. Capturando aquele movimento. Então me parece que o campo progressista, centro-esquerda brasileira, também impactada pelo golpe que sofreu, pela crise que enfrenta, ela muitas vezes se coloca numa situação de assistir o jogo da arquibancada. E isso só pode levar a uma situação onde a disputa vai ser derrotada para a esquerda. E aí me chama a atenção, eu acho que não é exagero dizer que as mesmas pessoas que afirmaram tacitamente que o movimento dos caminhoneiros é um movimento de direita e deixaram de ir para a rua, dialogar com os caminhoneiros e tentar entender o que estava acontecendo, dado que a pauta era legítima, abriram espaço para que o discurso conservador autoritário de direita começasse a tomar conta desse cenário. Portanto, ali na frente, as mesmas pessoas que se recusaram a fazer as disputas vão ser aquelas que vão dizer: tá vendo como a gente estava certo e o movimento era de direita? O problema é que não é que ele é de direita, é que a narrativa está sendo sequestrada pela direita, dada a falta de visão estratégica e a demora na atuação do campo progressista. É uma previsão autoconfirmável. Quer dizer. Exato, é a profecia autocumprida. Agora, hoje o movimento dos caminhoneiros parece que está se reduzindo, as coisas estão começando a se resolver, aparentemente, mas a crise não acabou, né? A crise política segue, quer dizer, essa trégua ou esse fim da greve, se concretizar, não parece prenunciar um momento de estabilidade aí para frente, né? Como é que você vê daqui para frente? Boa observação, Eleonora, inclusive porque as medidas negociadas pelo governo são paliativas, né? São medidas de curto prazo. A primeira delas é essa negociação do período, do prazo, né, de validade da diminuição do preço do diesel, prazo de 60 dias. Quer dizer, daqui a 2 meses, provavelmente, nós vamos ter esse problema se explicitando novamente. E num momento político ainda mais delicado, porque mais próximos das eleições, caso elas aconteçam. Porque me parece que essa situação também colocou um sinal amarelo sobre a possibilidade de suspensão do próprio calendário eleitoral, pelo menos para a eleição direta presidencial, né? Como assim? Quer dizer, você está falando daqui a 60 dias, vai ser bem na época do registro das candidaturas. Você acha que isso pode provocar daqui para frente um novo momento de instabilidade, de disputa? Como é que você vê essa chance de não ter eleição? Muita gente está dando como certa a eleição, a maior parte dos analistas dizem que não há força para interromper o processo democrático. Você acha que há? Isso estaria dentro dos cálculos das forças golpistas, entendeu? Vou deixar esse estopim ali pronto para acender ou não, ligar ou não. Eu tenho a impressão que sim, eu tenho a impressão que a definição de 60 dias não esteve ligada só a um cálculo econômico, ela também esteve ligada a um cálculo político. E há uma tentativa de o governo deixar uma janela aberta para uma eventual crise que possa significar uma reversão do quadro e uma eventual extensão dos mandatos legislativos atuais ou uma suspensão da eleição propriamente dita. Eu acho que isso não está fora do horizonte. Eu quero crer que isso não vai acontecer, mas por prudência, considerando que o campo progressista no Brasil vem de um período de 4 anos de derrotas sucessivas, e considerando que eu não conheço, né, na história da América Latina nenhum golpe que tenha durado 2 anos, acho que devemos permanecer em alerta permanente, para que não sejamos surpreendidos com novos golpes dentro do golpe. Hoje até o Rodolfo estava observando uma notícia que está no jornal sobre
uma proposta da PEC que vai ser analisado pelo Supremo, falando sobre a possibilidade de parlamentarismo de novo, quer dizer, tem sempre esse fantasma do parlamentarismo, ou do semipresidencialismo, parece ser uma carta... É uma coisa, esse fato que a Eleonora levantou aí é uma coisa surreal, porque é de uma consulta feita ao Supremo há 20 anos, mais, há 21, em 1997. Que foi desengavetada. Foi desengavetada agora. Foi colocada em pauta. Estranho, não? Há que se observar com cuidado. Do mesmo modo como nesses últimos dias o parlamento colocou em discussão as regras para substituição do presidente da República em caso de vacância da presidência. Portanto, eles certamente estão considerando essa possibilidade no horizonte. Eu não estou dizendo com isso que ela esteja dada. Eu acho que nenhuma força política tem clareza do que pode acontecer. E essa é uma das consequências de um golpe dado nos marcos neoliberais. Né? Porque ele não significa só a predominância do mercado sobre a sociedade e sobre o Estado. Ele significa também a instauração de um pensamento curto-prazista, que não consegue planejar o próprio golpe. Interessante isso que você está falando. Quer dizer, não tem um desenho... Que é o próprio pensamento do neoliberalismo, que é pegar o lucro rápido, tudo em curto prazo. Exato. Então, nesse sentido, me parece que o golpe não deu certo. Nem para quem o desferiu. Não deu certo do ponto de vista político, até porque as forças golpistas não conseguem ter um candidato. Mas do ponto de vista econômico, está aí o saque, o desmonte da Petrobras, a própria destruição do país que está em acelerado toque. Leonor, isso é importante porque isso remete novamente àquela tua questão anterior sobre as medidas que o governo apresentou. Porque além dos 60 dias, que é um prazo muito curto, aconteceu uma coisa interessante nesse processo, que foi o fato de a Petrobras se recusar veementemente a mudar a política de preços dos combustíveis. O Pedro Parente deu inúmeras declarações públicas dizendo que se o governo colocasse na mesa de negociação a mudança na política de preços da Petrobras, ele teria que mudar o conjunto da direção da companhia. Considerando que essa política de desmonte, essa política de financiarização do preço dos combustíveis atende aos interesses do mercado, na prática não seria um exagero dizer que o mercado venceu o Estado. E a solução de curto prazo apresentada pelo próprio Estado envolve um conjunto de propostas que oneram o próprio Estado, a própria União, como, por exemplo, você usar para subsidiar essa baixa do preço do diesel a PIS e o COFINS. Na verdade, onera o nosso bolso. Exato. Esse é o ponto, Rodolfo. Porque muito embora a gente saiba que a estrutura tributária no Brasil ela é perversa, porque regressiva, cobra mais de quem tem menos, cobra menos de quem tem mais, não cobra nada de quem tem tudo. Os lucros e dividendos não são quer dizer, muito embora tenham todos esses problemas, não é razoável utilizar a renúncia de PIS/COFINS para financiar uma política de preços da Petrobras. Vale lembrar que PIS/COFINS é um imposto que financia a Seguridade Social, que já foi combalida pela Emenda Constitucional 95. E agora sofre esse novo impacto. A redução da CID, mesma coisa. Quer dizer, 80% dos recursos arrecadados pela CID são utilizados para a manutenção de infraestrutura de logística e estradas no Brasil. Quer dizer, na próxima curva ali na esquina, esses mesmos caminhoneiros vão ter que enfrentar a precarização das estradas, o aumento dos pedágios e, eventualmente, o retorno do aumento no preço do combustível. Portanto, essa solução paliativa, ela só deixa evidente o fato de estar se adiando uma solução para a crise e está, junto com isso, se gestando uma nova crise que pode aparecer ali na frente, inclusive com uma força maior, porque... imaginem a situação nos próximos 60 dias. A sociedade experimentou e externalizou um momento de indignação. Quer dizer, as pessoas agora vão passar no posto de gasolina e vão ver o preço do diesel mais baixo, mas o preço da gasolina e do álcool vai continuar subindo. O preço do gás vai continuar subindo. Então, essa insatisfação... Exato. Então, isso não resolve o problema. Isso, na verdade, gera uma nova bolha de crise política na frente. Num momento muito crucial. Num momento muito crucial. Agora, a gente entrevistou aqui o ministro Celso Amorim
e ele falou da questão das ações da Petrobras lá fora, que isso acaba reduzindo a margem de manobra da empresa, que isso foi um erro, uma política, né, iniciada no governo Fernando Henrique Cardoso, que colocou essas ações lá. E eu estava até lendo esses dias que a Petrobras é a única que tem ADRs em Nova York, das petroleiras. Como é que você vê essa questão desse fato, né, das ações estarem negociadas lá? E dá para fazer alguma coisa mais profunda para mudar esse quadro sem mexer nisso? Bom, a Petrobras é uma empresa de capital aberto que, num determinado momento da sua trajetória, fez um grande processo de capitalização na Bolsa de Nova York. Vale registrar que esse processo foi importante, inclusive, para a manutenção de um pacote de investimentos que permitiu não só a descoberta, mas a viabilidade econômica da exploração do pré-sal. Então, isso é uma dimensão presente na empresa. Uhum. Quando eu faço as críticas sobre a maneira como acontece a gestão da Petrobras, eu não estou desconsiderando o fato de que ela é uma empresa de capital aberto e tem como parte das suas funções assegurar a remuneração aos seus acionistas. O problema é que isso não pode acontecer como prioridade exclusiva da empresa, e isso não pode acontecer orientando esses rendimentos justamente para essa fração do capital internacional. Porque o que acontece é que tem um duplo processo de desmonte, que é uma desestatização acompanhada de uma desnacionalização. Uhum. Quer dizer, a junção desses dois fios desencapados só pode gerar um curto-circuito. E mesmo isso não está dando certo. Esse é o ponto. Os próprios acionistas, nos últimos dias, estão sofrendo com o revés da baixa do preço das ações da companhia. Então, essa estratégia, repito, é uma estratégia fadada ao fracasso no médio e no longo prazo para todos os atores envolvidos nisso. O problema é que essa dinâmica curto-prazista tomou conta da lógica econômica e financeira de gestão da Petrobras e do país de uma forma tão intensa que o condomínio que ocupa o poder está preocupado em organizar os seus microinteresses, muitas vezes personalíssimos, ao invés de pensar minimamente num projeto sustentável, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista produtivo para a Petrobras. Quer dizer, você estava falando antes da venda das refinarias e aumento da importação. Explica para a gente por que é importante para uma empresa como a Petrobras, uma petroleira, ter todos esses elos da cadeia. Isso acontece também em outras empresas. Por que é importante a Petrobras estar nas pontas, digamos, de todos os aspectos dessa cadeia? Bom, o petróleo e o gás natural são recursos naturais estratégicos, sem os quais o conjunto das atividades econômicas não funciona adequadamente, como a gente está observando e está experimentando nos últimos dias. A proposta de construção de uma empresa integrada tem como objetivo exatamente assegurar essa capacidade de abastecimento do mercado nacional. Então, uma empresa integrada do setor petrolífero, ela tem o seu trabalho geológico de prospecção, o seu trabalho de exploração e produção e de avaliação da viabilidade econômica disso, e uma vez extraído o óleo, ele precisa passar pelas refinarias, porque ele vai se transformar em diesel, ele vai se transformar em gasolina, ele vai se transformar em QAV, o combustível para os aviões, em querosene, em nafta, em coque. Se eu desdobrar tudo o que acontece a partir desses setores, eu vou perceber que eu tenho aí uma centralidade do setor petrolífero para o funcionamento do conjunto do parque industrial do país. Só para citar dois exemplos, né? O coque que se extrai do refino do petróleo é o responsável pela produção de asfalto, pela produção de piche. O nafta é insumo básico para a indústria de plástico. Então, isso se irradia para o conjunto do parque empresarial. Quando uma empresa abre mão desse segmento, ela perde a capacidade de fornecimento e de controle do preço sobre os insumos que vão impactar o conjunto das atividades produtivas. Portanto, isso significa a falta de possibilidade de você governar o que vai acontecer com o conjunto do seu parque empresarial. Né?
Então, quando se começam a desmontar os elos dessa cadeia produtiva, o que acontece é exatamente a insegurança em que a gente vive, onde a Petrobras explora o petróleo no momento onde o barril está passando por uma elevação no preço, mas ela não consegue transformar isso em benesses para o mercado interno, porque ao repassar para refinarias que não são geridas por ela própria, ela não tem mais como controlar a margem de lucro fixada por cada um desses atores que está nesse processo. Então ela progressivamente vai perdendo o poder de gerir a quantidade e o preço do que vai ser produzido. E isso então pode trazer uma situação dramática como essa que a gente está vivendo, né? Que faz com que nem o governo, nem a gestão da Petrobras tenham condições de dar garantias para a solução desse problema, porque eu tenho tantos atores privados e internacionais envolvidos nesse processo, eu tenho um acúmulo tão significativo de margens de lucros que vão se somando ao longo da cadeia produtiva, que o resultado final só pode ser um aumento do preço do insumo para o consumidor final. Tá? Uma das palavras de ordem dos petroleiros é privatizar faz mal ao Brasil. E faz mal à Petrobras também, não? Exato. Faz mal ao Brasil e faz mal à Petrobras. Exatamente por isso. Porque em setores estratégicos, quer dizer, nenhuma empresa, nenhum país que tem produção relevante de petróleo, como o Brasil tem, pratica política de desintegração das suas petrolíferas nacionais. Pelo contrário, as estratégias de todas as grandes empresas, como a gente estava conversando antes, caminham na contramão disso. Inclusive porque, observando um cenário de instabilidade geopolítica, de aumento do preço do barril, as empresas estão buscando se integrar cada vez mais para poder ter o controle cada vez mais intenso do produto. Esse setor não é um setor que em nenhum lugar do mundo é tratado como um setor que tem uma estrutura industrial e uma estrutura de preços competitivo. Ele é oligopolista por natureza. Ele é oligopolista por definição, porque ele trata de um recurso estratégico que responde não só a questões macroeconômicas, mas responde a questões geopolíticas que dizem respeito à possibilidade ou não de inserção soberana do país, né, no cenário internacional. E aí você trouxe esse tema da geopolítica e a gente tem que falar do pré-sal, porque está tudo isso acontecendo um pouco mais de 10 anos da descoberta do pré-sal, né, e já se sabe que o tamanho da reserva e a fronteira, né, que significa hoje na produção de petróleo mundial está aqui nessa região. Muitos apontam que o golpe de 2016 teve entre os seus detonadores justamente o interesse externo no pré-sal. Também se fala agora que esse desmonte da Petrobras está vinculado a esse interesse externo. Como é que a geopolítica está interferindo nesse momento aqui no Brasil? Essa pergunta é muito interessante, Leonora, porque te ouvindo, ela me remete à discussão sobre quando começou o golpe no Brasil. Isso. Há uma controvérsia sobre isso, né? E há grandes discussões até hoje. Se o golpe teria começado em 2013 com as manifestações, se teria começado em 2014 com a guinada da Dilma, se teria começado em 2006 com a própria descoberta do pré-sal, ou se teria começado em 2015 com a abertura e o desfecho 2015-16 com o processo de impeachment. Eu acho que começou antes. Eu acho que o golpe começou a se desenhar depois da descoberta do pré-sal, e a primeira manifestação de que se desenhava uma afronta geopolítica contra o Brasil está situada num fato que, infelizmente, é pouco lembrado, mas que me parece muito emblemático e crucial para entender o início desse processo, que é o que acontece em 2007, 2008, logo depois da descoberta do pré-sal, né, as duas bacias mais significativas estavam em Santos, na área de São Paulo, e em Campos, na área do Rio de Janeiro, e a Petrobras embarcou um container no Porto de Santos com informações geológicas sobre o pré-sal em direção ao porto de Macaé, e esse container foi objeto de furto. E é muito curioso, porque esse container tinha uma série de equipamentos da Petrobras. Ele foi arrombado, mas levaram 4 coisas só. 2 HDs e 2 laptops. Não por acaso, os 2 laptops e as 2 HDs onde tinham as informações geológicas do pré-sal. Naquela ocasião, a Polícia Federal abriu uma linha de investigação
tomando como hipótese inicial a espionagem industrial. Subitamente, sem que o caso tivesse sido resolvido, a própria Polícia Federal mudou a linha de investigação, passou a tratar como furto simples, e 2 funcionários da empresa terceirizada de segurança do Porto de Santos é que foram responsabilizados pelo ocorrido. E esse caso nunca foi devidamente problematizado. Mas ele me parece um sintoma de como o pré-sal significava e significa uma possibilidade de o Brasil ter uma inserção geoeconômica e geopolítica muito relevante, e isso colocou o país num cenário de alta visibilidade e também de alto risco. Mas, infelizmente, as nossas forças políticas e econômicas, como trabalham com uma lógica de um país dependente, de um país associado, negligenciaram ações mais cuidadosas de defesa, de inteligência e de estratégia para lidar com essa situação. E, no limite, isso, do meu ponto de vista, revela algumas características da elite brasileira. Parece que cada vez que ela tem oportunidade de se transformar num player relevante internacional, ela abre mão disso antes de ter trabalho. Porque, afinal de contas, a gente sabe que a nossa elite gosta de rendimento, mas não gosta muito de trabalho, né? E ser relevante no mundo dá trabalho. Bom, então isso aí mostra que, junto desse fato que você está lembrando, desse roubo, esse furto dos dados da Petrobras, teve a espionagem na Petrobras Telefônica, teve o reativamento da Quarta Frota, tem uma série de... Exato. Tem uma sucessão de acontecimentos depois do furto que, se olhados em conjunto, montam um quebra-cabeça que sinalizam um processo evidente de espionagem industrial e com elementos daquilo que os cientistas políticos e especialistas em geopolítica hoje chamam de guerra híbrida. O que é guerra híbrida? Isso, o que é guerra híbrida? É a mobilização de um conjunto de elementos que não estão ligados estritamente à indústria das armas e que envolvem guerras de informação, guerras químicas, guerras biológicas, mecanismos problemáticos de combate à corrupção, como instrumentos geopolíticos de afronta contra adversários internacionais. É muito curioso observar o último documento da política de defesa norte-americana. É o documento que sai no início da gestão atual do Trump. Tem um capítulo que me chama muito a atenção, onde pela primeira vez, pelo menos até onde eu tenho notícia, não sou especialista no assunto, mas do que eu consegui observar sobre isso, pela primeira vez a política de defesa norte-americana ela escreve explicitamente que o uso de instrumentos de combate à corrupção contra sistemas empresariais de países adversários pode ser utilizado como um instrumento de disputa geopolítica. Isso está escrito explicitamente. Isso já havia sido feito. Exato. Agora desenhou, né? Se faltava alguma coisa, desenhar. Não tem nenhum constrangimento de esconder. É explícito, isso está dado, isso está posto, está publicado, publicizado. Né? E aí, quando a gente olha esse percurso todo, a gente vai perceber esse tipo de atuação, que envolve relações escusas com o parlamento. A gente tem notícias de diversos lobbies realizados pelas grandes petrolíferas internacionais, pela Shell anglo-holandesa, pela Chevron, pela BP britânica, junto ao Congresso brasileiro, fazendo lobby para mudança no marco regulatório da exploração do pré-sal e, atualmente, fazendo lobby para a criação de condições mais adequadas para comprar as jazidas leiloadas das áreas do pré-sal e do pós-sal. Então, isso tudo está muito presente nesse nosso cenário. Então, há interesses aí que fogem ao nosso olhar imediato, mas que são fundamentais para compreender a profundidade do que está em disputa nesse cenário. Né? Inclusive, essa crise de agora fez com que muitos dos adeptos dessa linha colocassem abertamente a saída vai ser vender a Petrobras, vai ser privatizar a Petrobras para resolver esse problema todo e tal, tem que privatizar. Cresceu
enfim, esse mais discurso aberto, mais ficou mais escancarado, né? esses interesses ficaram mais escancarados aí nesses dias, né? Exato. E resultado de um processo onde as pessoas passaram os últimos 4 anos assistindo o Jornal Nacional aparecendo um duto jorrando dinheiro, todo envolvido em sujeira, né, sistematicamente. Então, quer dizer, se criou uma narrativa e um discurso associando imediatamente a corrupção da Petrobras a necessidade de encolhimento, de enxugamento e de privatização da empresa. Mas o que a gente está observando é que esse tipo de política, na verdade, fragiliza o conjunto da economia e da sociedade brasileira. E sem uma perspectiva também, porque tudo que se fala de corrupção na Petrobras, se for considerar esse acordo que você citou antes da Petrobras no pagamento do seu antecipado, né, nos Estados Unidos é maior, quer dizer, a proporção não tem perspectiva, né, não se coloca os dados em perspectiva do que foi apontado como corrupção e do que está acontecendo de entrega do capital da empresa ao exterior. Só para dimensionar isso que você está dizendo, Eleonora, o teu professor do Rio de Janeiro, Roberto Moraes, que ele chamou a atenção ontem para um dado importante. Né? Essa queda no valor das ações da Petrobras provocou um prejuízo em torno de 120 bilhões. 120 bilhões. De dólares. De dólares. Pelo o que a Petrobras anuncia no seu balanço de 2014, que é o primeiro balanço onde ela assume os problemas e as perdas com a Lava Jato, ela dimensiona essa perda em 6,2 bilhões. Né? Quer dizer, então tem mais de 10 lava-jatos que escoaram pelo ralo nos últimos dias só em função dessa política de preços, dessa política de refino, que mesmo apresentando esses problemas não sofre não é objeto de contestação. 10 lava-jatos, é incrível. Não, desculpa, quase 20, né? Porque são isso, é verdade. Quase 20, são 6,2, 18 lava-jatos. E esse acordo lá fora, que a Petrobras abriu mão de contestar uma posição muito discutível de fundos abutres e tal. Velocidade com que foi feita, a rapidez com que foi feita. Foi uma ansiedade para remunerar os acionistas internacionais antes mesmo de terminar o processo. Eu confesso que eu não me lembro o valor agora, Leonora, mas foi um montante também maior do que aquilo que foi registrado como perda da Lava Jato. Acho que é isso, é quase o dobro do valor da Lava Jato. Agora, muita gente também tem falado relembrado a campanha do Petróleo é Nosso. Se a gente poderia, de alguma forma, toda essa conjuntura, de alguma maneira, poderia ressuscitar alguma coisa paralela àquele momento. Você acha isso viável? Essa visão nacionalista, de alguma forma, persiste na sociedade ou não? Como é que você vê isso? Eu acho que, curiosamente, essa conjuntura reacendeu essa possibilidade de entender o petróleo como um ativo estratégico para o país e o impacto que ele tem para o conjunto da sociedade brasileira. Eu acho que a gente tem uma janela de oportunidades, ela não vai ser muito grande, porque as forças em disputa e a instabilidade fazem com que o processo mude muito aceleradamente. Não sei se a gente conseguiria reeditar algo como a campanha do Petróleo é Nosso, mas pensando aqui junto com vocês, acho que não seria exagero sensibilizar a população com uma discussão sobre o combustível é nosso, dando mais concretude para isso. É o gás, é o etanol, é o diesel, é o que move o conjunto da economia. É o que está dentro da casa das pessoas, é o que está no posto de gasolina, é o insumo sem o qual a sociedade trava. Então, tem que estar submetido aos interesses nacionais, é claro. Ele não pode estar submetido só ao interesse do mercado. É engraçado, inclusive, porque essa aprovação de 87% da população sobre a greve, ela deixou as alas liberais e liberais conservadoras sem discurso. O MBL, por exemplo, ele não conseguiu dizer nada sobre o que está acontecendo no país. Mesmo os economistas que têm uma alta intervenção no debate público
apresentaram Gostei da intervenção. Uma intervenção de alta intensidade. Eles apresentaram justificativas muito estranhas. Me chamou muito a atenção um argumento que foi primeiro apresentado pelo Samuel Pessoa e depois replicado pela Globo e pela Globo News. Que a explicação foi: a crise é decorrência do aumento do crédito para compra de caminhões no governo Lula. Então, como teve muito caminhão sendo comprado, então o raciocínio há uma maior competição entre os caminhoneiros, a maior competição diminui o valor do frete por conta da concorrência, logo eles enfrentam o cenário de menores remunerações. Quer dizer, se eu estender esse raciocínio para os outros setores, é quase como se eu dissesse que, bom, a culpa do aumento do preço do gás é da dona de casa que quer cozinhar. Ou a culpa do aumento do preço da gasolina é do taxista que quer encher o tanque do carro. Não faz o menor sentido isso. Mas circulou esse argumento. Mas ele é tão frágil que ele denuncia a impossibilidade que essas alas pró-mercado têm de explicar essa situação, porque... Repito, se trata de um setor estratégico, não dá para tratar como um setor meramente concorrencial a partir da lógica do livre mercado. E esse anúncio, né, da importância estratégica da Petrobras, essa apresentação da Petrobras como um fator decisivo para que a gente viva bem, não é isso? Parece ser um dos motivadores aí do movimento dos petroleiros aí, que hoje se espalha pelo Brasil, não? Exato. Hoje começa a greve dos petroleiros, que deve durar inicialmente 3 dias, e justamente com o objetivo de chamar a atenção para o fato de que o problema não é só um problema do diesel, e o problema não é só um problema dos caminhoneiros e dos caminhões, quer dizer, é um problema que atinge o conjunto da economia, porque atinge a totalidade do preço dos combustíveis. E é curioso, porque a agenda dos petroleiros ela não é uma agenda estritamente corporativa. Não é salarial, não tem salário. Não é uma agenda salarial. Assim como dos professores também não foram. Paradoxalmente, sobretudo os petroleiros que trabalham nas refinarias, eles têm uma demanda por diminuição da capacidade ociosa das refinarias. Como eu disse antes, tem cerca de 40% de capacidade ociosa, né, de refino que não está sendo feito. 40%, E a demanda dos petroleiros é por trabalho. Eles querem refinar mais. Exatamente para lidar com esse problema. É uma greve para poder trabalhar. É uma greve para poder trabalhar, exatamente. Essa é a curiosidade e a novidade desse cenário. E é absolutamente legítima, porque eles têm a percepção de que se isso não ocorrer, novamente vamos ter um problema ali, uma crise de combustível logo ali na frente, na próxima esquina, porque o preço da gasolina e do gás vai continuar aumentando. É uma greve de 72 horas, né, que começou à meia-noite e que está nas refinarias. Não sei se a gente tem alguma notícia aí. Temos aqui vídeos de hoje de manhã. Né? Talvez primeiro passar aqui uma apresentação rapidíssima do presidente da Federação dos Petroleiros, né, José Maria Rangel. Vou botar aqui. É um vídeo já de alguns dias atrás em que ele apresentava a greve. Tá. Né? Vou pôr aí. Tá aí? Tá aí. Então vamos lá. Deixa eu só tirar o som aqui. Vamos lá. A Ação Única dos Petroleiros e todos os seus sindicatos estarão notificando hoje a Petrobras e todas as empresas do sistema que realizaremos uma greve de 72 horas a partir do próximo dia 30 de maio. Essa greve se faz necessária para denunciar essa política irresponsável do senhor Pedro Parente, que está sucateando as nossas refinarias, que está abrindo mercado para as importadoras, que está elevando o preço dos combustíveis de forma abusiva, prejudicando gravemente a sociedade brasileira. Esse governo não tem compromisso com o povo e a Petrobras, ela é do povo e por isso nós vamos fazer a greve. Defender a Petrobras é defender o Brasil. Bom, então esse foi mostrando até que eles estavam cumprindo os ritos aí de greve, quer dizer, fizeram as advertências, as apresentações dos... O que você acha que vai dar essa greve, William? O que dá para dizer sobre essa greve?
que você acha dessa greve? Tem muita gente, estou perguntando isso também porque tem muita gente que acha, agora que os caminhoneiros voltaram, os petroleiros, isso vai aumentar a instabilidade no país. Tem muita gente, até no campo da esquerda, que está questionando essa greve. Como é que você vê isso? Primeiro, assim como a dos caminhoneiros, eu acho que a greve dos petroleiros é legítima. Eles estão tentando chamar atenção para um problema e para uma agenda que envolve o conjunto da sociedade. Agora, é verdade que há um risco de eles serem impactados com essa paralisação e não terem a mesma adesão, o mesmo apoio da opinião pública que teve o movimento dos caminhoneiros. Daí, mais uma vez, a importância de o campo progressista se mobilizar em conjunto no processo de tentativa de explicar para a sociedade que a solução dada para o problema dos caminhoneiros, como eu disse nos últimos dias, não significa uma solução geral para o problema. Então, acho que é isso que os petroleiros estão tentando afirmar com essa greve. Eles estão tentando alertar para o fato de que o mesmo problema que acontece hoje pode acontecer daqui a 60 dias. E antes de deixar uma nova bomba estourar no período pré-eleitoral, a sociedade brasileira precisa discutir se ela está de acordo com essa política de preços praticada pela Petrobras. Não é um problema só da União, não é um problema só do Temer, é um problema da gestão da Petrobras, repito, e do Pedro Parente. Isso não é objeto que deveria estar na mesa de negociação. O Temer não precisa, em tese, não deveria precisar negociar a mudança na política de preços da Petrobras, sendo ele o presidente da República. Ele poderia fazer essa mudança de forma autônoma, né, como representante da União. O problema é que se tomou a decisão de se priorizar essa financiarização do setor, e os petroleiros estão tentando fazer a denúncia desse processo, tentando alertar a sociedade para o fato de que a coisa não acaba amanhã, né? Porque uma parte das pessoas está imaginando que agora com o feriado e o arrefecimento da greve dos caminhoneiros, tudo volta à normalidade, o abastecimento volta, a vida nas cidades volta ao normal. Quer dizer, o problema é que essa normalidade é relativa, né? Repito, preço na bomba do posto de gasolina vai continuar aumentando e isso pode se transformar num outro problema. Então, a paralisação dos petroleiros é importante porque eles estão cobrando uma solução definitiva e não paliativa para o problema. Então, na verdade, essa greve ela não deveria jogar água no moinho da instabilidade. O que ela está tentando propor é uma saída que promova uma estabilidade de médio e longo prazo, né? E não esses exercícios e esses malabarismos de propostas que resolvem o problema por 30, 60 dias. Diferentemente do próprio acordo com os caminhoneiros, como você colocou antes, quer dizer, deixa ali um rastilho, um ponto que pode detonar novos problemas daqui a pouco tempo. Exato. Então, na verdade, é uma greve pela estabilidade, não por instabilidade. Interessante esse ponto, porque é o contrário. Então, falando em estabilidade e instabilidade, acho que é bom lembrar um problema que ocorreu aí, muito grave, para a população, que ocorreu durante o movimento dos caminhoneiros, que foi o festival de notícias falsas, o festival de vídeos montados por tudo quanto é lado. Enfim, há muitas razões para isso, e esses vídeos foram instrumentalizados por direita, esquerda, políticos, exatamente porque não tinha, como a gente viu aqui, uma entidade, não tinha um centro que pudesse ser referência ali no movimento, né? Só para lembrar, então, aqui, já que a gente aí é do mundo da mídia, né? No caso da greve dos petroleiros, isso não acontece. Então, mesmo, é claro que deve acontecer o surgimento de notícias falsas, essa guerra internet, mas no caso dos petroleiros, há pontos de referência. Então, existem as páginas, a página da FUP, que é a página da Federação Única dos Petroleiros, os sindicatos, os sindicatos regionais, que também estão fazendo... Você está com o sindicato aí de Minas? Eu estou aqui, os sindicatos petroleiros de Minas Gerais estão uma transmissão aqui. Quer dizer, tem fonte confiável para buscar informação. Mesmo nas redes sociais, acho que nem precisa botar esse vídeo aí, mas só para dizer que nas redes sociais é possível buscar fontes confiáveis, fontes ali do próprio sindicato que vai ter informação. A FUP tomou cuidado
a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, ela tomou o cuidado de criar uma página especial sobre a greve, né? Que é a minuto a minuto. Então chama Radar FUP. Tem lá um nome mais complexo, mas quem botar Radar FUP vai encontrar essa página aí, em que tem lá o comunicado da população, convocatória da greve, e daí tem uma série de twitters, enfim, sem discutir aqui se o que está certo ou o que está errado, só do ponto de vista de mídia, a população encontra nesse movimento uma situação um pouco mais favorável a ficar bem informada do que houve na situação anterior, né, mais caótica. Então agora tomara que as chamadas fake news, né, não proliferem de uma forma tão ampla como aconteceu aí no movimento dos caminhoneiros, né? E nesse momento e nesse sentido, a mídia, eu nem gosto de chamar de mídia alternativa, porque para mim a alternativa é contar mentira, mas iniciativas como a do Tutameia e de outros veículos progressistas são fundamentais e estratégicos para que a gente possa difundir as informações verdadeiras, um diagnóstico claro e as consequências efetivas que isso pode ter para o conjunto da população, até para minimizar, mitigar essa preocupação que justamente a Eleonora colocou de uma análise de que a greve poderia estar causando mais instabilidade, né? Não, na verdade a greve, repito, desculpe a insistência, mas acho que nesse momento a gente precisa reiterar esse tipo de formulação, mas no fundo, os petroleiros estão diagnosticando, do meu ponto de vista, acertadamente, que o problema não está resolvido, ele pode piorar no médio prazo, e eles paralisam para exigir do governo uma resposta definitiva. E a resposta definitiva passa necessariamente pela mudança na política de preços da Petrobras, pela mudança na política de refino da Petrobras. Sem isso, qualquer solução vai ser paliativa. É a busca da estabilidade, né? Exato, é a busca da estabilidade permanente, não de uma estabilidade falsa, de curto prazo, né? Que ameniza as nossas angústias da semana, mas não resolve o problema estrutural. O problema é que a gente está no meio de um golpe, né? Mas isso O cenário é complexo. O que a gente não te perguntou que devia ter perguntado, William? O que faltou você falar? Não, acho que vocês me perguntaram tudo que tem de... Não, né? fala lá. Qual aspecto você acha que precisa ser reforçado, além do que você falou? Acho que tem um aspecto que me chama a atenção nessa crise e na maneira como o governo geriu essa crise, porque ela revelou talvez o que até agora tenha sido o ápice da crise de representatividade que a gente tem vivenciado desde o golpe no Brasil. Por que eu digo isso? Porque uma das coisas que me deixou mais estarrecido foi o fato a constatação da inabilidade do governo em conseguir negociar uma saída para isso. E eu acho que isso aconteceu por dois conjuntos de motivos. O primeiro deles é porque se montou uma mesa de negociação onde nenhuma das partes tinha condições de entregar aquilo que estava sendo negociado. No caso do governo Temer, porque ele não tem legitimidade. Porque ele tem uma legalidade contestada e uma impopularidade incontestável. Né? E do outro lado, porque dada essa heterogeneidade do movimento dos caminhoneiros e essa complexidade de mistura entre interesses de caminhoneiros autônomos, de empresas, de transportadoras, nenhuma dessas entidades tinha condição de negociar medidas para resolver o conjunto do problema. Então a gente assistiu um cenário, a gente observou um momento de negociação entre duas partes não representativas. Isso é o que tem provocado a dificuldade de resolver o problema. Uma dificuldade tão intensa que ontem eu conversei com uma série de pessoas que sequer sabiam dizer se a greve tinha acabado ou não, se o governo tinha negociado ou não, porque a perda de credibilidade foi tão intensa que qualquer verossimilhança naquilo que o governo diz passou a ser contestado. Então, eu acho que isso colocou o governo numa situação muito delicada e explicitou todas as fragilidades do golpe. O golpe se transformou num verdadeiro desgoverno. Muito bem. É isso? Então, é isso, então, Rodolfo? A gente tem que agradecer aqui a participação do William Nozak, ajudando aqui a gente. Foi muito boa essa entrevista, porque a gente entendeu o conjunto das coisas. Aí, o que está
não só o que está em jogo, mas como os jogadores estão jogando, né? Contra, a favor, para onde. Foi bem elucidativo aí essa conversa. Espero que você também tenha gostado, né? Toda essa conversa, toda essa entrevista, essas opiniões aí, essas informações estão disponíveis no nosso site, o Tutameia, tutameia.jor.br, e essa entrevista na íntegra também ficará disponível daqui a pouco no nosso canal de vídeo, nosso canal do YouTube, onde daí você pode, né, ver aquele ponto que achou mais importante para estudar novamente, né? Nosso canal de vídeo no YouTube é o youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas, como a Eleonora está mostrando embaixo ali, né? E agora, além de agradecer a presença e a participação do William, a gente também precisa agradecer o nosso querido poeta Augusto de Campos, que a gente foi conversar para ele, convidá-lo para participar aqui do Tutameia. Ele falou: não estou dando entrevista agora, coisa e tal, eu dou uma outra hora, mas já eu deixo que vocês usem alguns poemas meus, né, contrapoemas. Contrapoemas, né? São os poemas abstratos em que ele, por meio desses poemas, mostra a sua visão de conjuntura. E a gente tem usado sempre um deles para encerrar aqui os programas. É o contrapoema Lula Livre, de Augusto de Campos. É o que está aqui na tela. Obrigado ao William, obrigado ao Augusto de Campos, e que a sociedade siga, né, lutando aí por Lula Livre. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.